E aí, tudo bem, nenê? Bom, demorou um pouquinho, mas eu consegui fazer o vídeo aqui que eu tinha prometido para você. E no caso, a gente vai estar falando, né, sobre distribuição eletrônica. Tá? Hoje eu fiz um pouquinho diferente, espero que você goste. Eu continuei mantendo a relação assim, de explicar um pouquinho da teoria antes e depois tem um outro vídeo de exercício. Tá? Então, assim, esse é só para a gente entender um pouquinho como que vai funcionar, tá? E até a relação dos nomes e tudo mais, tá bom? Então, assim, a distribuição eletrônica. Em alguns lugares, tá, vai encontrar com esse nome, tá? Diagrama de Pauling, certo? Linus Pauling, ele foi realmente um pesquisador, foi um cientista que influenciou demais, né, a ciência moderna. Mas nesse diagrama, nessa forma, nesse método que a gente tem de resolução, ele não teve tanta relação não, tá? Esse uso, tá, de diagrama de Pauling é usado só no Brasil, né? Algum ponto né, foi colocado, né, foi atribuído a ele, mas ele mesmo nunca se manifestou nesse sentido, nenhum outro lugar coloca como sendo dele. Então, assim, o nome que a gente vai encontrar algumas coisas, tá? É como distribuição eletrônica, tá? E não como diagrama de Pauling. Mas aí você encontra ainda muita coisa, né? Mas assim, eu digo, a tendência de você encontrar mais materiais é como distribuição eletrônica, tá? Bom, ele vai ser usado, tá? Ele obedece a alguns conceitos, assim, algumas tratativas, tá? Com relação à regra de Madelung, certo? Esse tipo de regra ele determina que, tá, a leitura da energia de um átomo, tá, ela é feita através de um método analítico, certo? Então, assim, a gente vai ter na leitura do átomo, na análise geral do átomo, tá? A gente vai ter uma camada, certo? Um elemento quântico, uma parte quântica principal e uma parte quântica secundária dentro do átomo, tá? Isso vai ficar mais fácil de entender na hora do exercício, tá? Mas é importante saber que ele se baseia nisso, tá? É uma leitura mais profunda e o formato que a gente usa do diagrama, né, para distribuição eletrônica, para soluções de distribuição eletrônica, ele ainda é bem superficial, tá? Você vai ver conforme as informações avançam, ele é uma coisa assim bem para auxiliar nas tarefas, nas questões mais básicas, tá? Aí assim, como eu falei, né, que o Linus Pauling ele não tem uma relação com esse diagrama, tá? Quem que tem então, né? Alguém tem que ter falado, alguém tem que ter feito, escrito alguma coisa, né? Então vamos colocar aqui a primeira publicação que aparece com esse diagrama é desse cientista chinês aqui, tá? Pao Fang Yi, tá? Quem publicou, certo? Eu não lembro agora o ano exatamente, mas é ele que publicou no decorrer do último século mesmo, tá? Esse modelo que a gente vai usar para resolver o exercício, que assim, ele tem como base o fundamento, tá, da regra de Madelung, que trata da relação de energia entre camadas e subcamadas, mas de uma forma que ele mesmo coloca no artigo que publica, chamada de uma técnica, uma forma de facilitar a memorização, né? Vamos colocar dessa maneira, tá? Seria mnemônica, tá? Mas assim, uma forma de memorização mais fácil, uma coisa assim, como se fosse uma tabela.
tá? Vamos dizer que ele tentou aplicar um modelo semelhante a uma tabuada, semelhante a alguma coisa que facilitasse para você partir para problemas maiores, tá? Então, até a própria aplicação, né, na distribuição eletrônica, na verdade, ela pode ser traduzida como assim, uma questão de análise do átomo, né? Então toda a relação que a gente vai ter toda a relação que a gente vai ter, né, baseada nas leituras, tá, de distribuição eletrônica, sempre dizem respeito assim à questão de um comportamento previsto, a questão da capacidade de perder ou ganhar elétrons. Então, assim, de repente você pensar vamos supor, num dia a dia, sei lá, numa rotina sua, né? Pode parecer que não tem tanta interferência, mas se você vai fazer uma análise mais simples de qualquer comportamento atômico, né, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é a distribuição eletrônica para partir a partir desse ponto conseguir uma leitura mais aprimorada, uma leitura mais apurada de determinados resultados. E como eu falei, você quer, por exemplo, você quer saber o comportamento provável de um elemento, você quer saber de repente qual que, né, o nível de acidez. Então você parte, né, de um método analítico, tá? Que é de certa forma mecânico, né? Você vai ter uma série de regras e dentro dessas regras você vai conseguir conduzir essa avaliação. Tem as suas limitações, tá? Esse modelo de distribuição eletrônica, por exemplo, né, ele não faz a leitura, tá? Vou centralizar aqui na câmera. Ele não faz a leitura para os padrões acima de um peso de 100. Um átomo mais pesado, ele não vai fazer a leitura assim de uma forma tão rigorosa, tá? Você consegue fazer? Consegue, mas à medida que o átomo vai ficando mais pesado, todas as consequências, todas as previsões das últimas camadas, que são as camadas que a gente vai ver que compõem, né, de uma forma com maior carga energética, ele vai caindo no campo da estimativa, né? E essa estimativa, né, sem um lastro, sem um ponto central para acompanhar, essa estimativa acaba criando aí uma faixa, uma margem de erro muito grande, né? E como eu falei, quanto mais pesado esse átomo, maior a chance de você errar a camada de valência dele, tá? De você acabar incorrendo num erro de análise. Então, para isso, né, a gente não vai estar usando, obviamente, a gente não vai estar usando, mas só para você poder saber, tem esse estudo aqui, esse material que foi publicado, tá? Que é um método de Rich Sutter, que ele propõe para os elementos pesados uma análise computacional. Ele vai conduzir essa leitura de uma forma mais apurada com relação aos elementos mais pesados, tá? Não é o nosso caso. A gente vai estar fazendo uma leitura aí de elementos de um peso, né? Eu acho que o exercício que eu trouxe aqui é de 74, mas assim, não é o nosso caso, tá bom? Então, esse foi só uma apresentação e a gente vai fazer o exercício agora.